Mas então, irmãos, é como eu estou dizendo, né? O mal que o povo de Israel cometeu era muito grave. Né? O mal que aquele povo fez era muito grave. Né? Aparentemente, não era nada demais. Eles apenas não creram. Né? Eles apenas deixaram de crer. Eles apenas desprezaram, né, a determinação do Senhor. Eles apenas não confiaram. Eles apenas temeram os inimigos. Aparentemente era só isso. Porém, né, era muito grave, porque a partir do momento que aquelas atitudes deles, você está entendendo? Estavam contribuindo, estavam permitindo, né, a ocorrência do mal. Ou seja, aquele mal só estava ocorrendo, ou aquele mal só continuou ocorrendo, né, porque eles negligenciaram nessa questão, porque eles deixaram de agir. Se eles tivessem agido, se eles tivessem acatado a determinação de Deus, obedecido, se eles tivessem, enfim, se posicionado contra aquele mal e lutado contra ele, com certeza eles teriam prevalecido, porque Deus seria com eles. Né? Então, esse se tornou o grande mal daquelas pessoas, né, do povo de Israel. Mas depois eles tentaram se redimir, né? Depois eles tentaram, enfim, depois eles tentaram realizar aquele feito, né? Depois eles tentaram pelejar, depois eles tentaram, enfim, combater, lutar contra aquele mal que Deus tinha determinado antes. Eles tentaram cumprir aquela determinação que Deus tinha, né, decretado antes, mas Deus já não quis mais. Né? Deus já não aceitou mais, né? Inclusive Deus rejeitou eles depois quando eles quiseram fazer. Então, é a mesma coisa que está acontecendo comigo. Né? É a mesma coisa que está acontecendo comigo, porque, enfim, o grande mal nessa história toda em relação a mim, né, na questão de terem forjado a minha prisão, aliás, na questão de muitas pessoas, algumas pessoas não acreditarem em mim, né, na questão de algumas pessoas terem me abandonado, né, terem me desprezado. Enfim, o grande mal nisso tudo, o que me deixou tão revoltado, o que me deixou tão magoado, o que eu comecei a considerar inadmissível e me determinei comigo mesmo, né, a nunca mais me aproximar de algumas pessoas, não é apenas por isso. Porque desprezar, qualquer um pode desprezar qualquer um. Você está entendendo? Quando você despreza uma pessoa, né, que está te pedindo uma esmola na rua, né, quando você finge que não ouve, quando você vira as costas, quando você olha de cara feia, quando você nega ajuda, quando você despreza um morador de rua que está te pedindo ajuda, por mais que, se bem que eu nunca fiz isso, eu não tenho coragem de fazer isso. Às vezes quando eu estou andando na rua, até sem a pessoa me pedir, até mesmo quando a pessoa não pede. Né? Trocadinho que eu tenho no bolso, eu procuro ajudar, ainda mais se me pedir. Chegar até a mim, né? nem que seja uma camisa, né, do meu corpo. Nem que seja para tirar uma camisa, uma blusa do meu corpo, né, e vestir a pessoa. Se eu não tiver um pedaço de pão, uma coisa, né, um real, um trocado para ajudar, eu não deixo a pessoa, enfim, desamparada. Né? Mas tem muita gente que é assim. Mas aí, por exemplo, quando a pessoa te pede uma ajuda, uma esmola na rua, né, e você despreza, né, talvez você naquele momento nem estava podendo ajudar, você sabia que não tinha como ajudar mesmo, você não ia poder fazer nada. Né? E tinha mais 20, 30 pessoas ao redor para a pessoa pedir, você está entendendo? Você está desprezando, você não está fazendo nada demais. Né? Quando alguém fala alguma coisa para você que você não acredita, né, você não está fazendo nada demais. O fato de você acreditar ou não,
Talvez se você acreditasse, você estaria agradando a pessoa, mas o fato de você talvez desacreditar, de você não crer na pessoa, né, não estaria prejudicando ela em nada. Desamparar ela, você não está. Você desprezar, você não estaria prejudicando. Em algumas circunstâncias, não. Mas em algumas circunstâncias, sim. Né? Então, o que se tornou o grande mal aqui? O povo conhecia Deus. Primeiro, o povo conhecia Deus. Eles sabiam quem era Deus. Eles testemunharam, eles conviveram, né, com Deus. Deus já tinha mostrado grandes provas, né? Deus já tinha dado grandes provas do seu poder, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua justiça, né? O próprio Moisés falou as coisas grandes, né, com braço forte, né, com braços, com mão poderosa, com braço estendido, né, com sinais e com prodígios, né, com poder e glória, né? Enfim, Deus já tinha se manifestado para com ele, ou seja, coisas grandes, atos importantes da minha parte, né, que já seriam suficientes para provar e comprovar que eu sou um homem de bem. Não só um homem de bem, mas um homem de Deus. Ou seja, eles sabiam quem eu era. É como eu falei, o fato da pessoa saber quem você é, o fato da pessoa conhecer você, não significa que a pessoa seja seu amigo. Eu falei o exemplo aí, né? Enfim, o fato de uma pessoa saber que você é honesto, que você é trabalhador, não significa que você seja amigo, que você seja envolvido, que você tenha relação com a pessoa. Porque a árvore é identificada pelo que ela produz. A árvore excelente, né, não produz coisa ruim. E a árvore ruim não produz coisa excelente. Vocês estão entendendo? Então, é o que eu quero dizer para vocês aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Enfim, eles me conheciam. Sabiam que eu não era criminoso, que eu não era bandido, que eu não era uma pessoa ruim, que eu não era uma pessoa de má índole. Vocês estão entendendo? Mas mesmo assim deixaram de crer em mim, ou pelo menos fingiram que não acreditavam em mim, e mesmo assim me desprezaram. Só que é o que eu estou falando. O problema não é desprezar. Você está entendendo? O problema não é frustraçãozinha, decepçãozinha, magoadinha. Não, o problema não é esse. Magoazinha, você está entendendo? Rancorzinho. Ah, não acreditou em mim, duvidou da minha palavra. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta. Não é, tá me chamando de mentiroso, não sei o quê. Tá acreditando em mim, não. Tem gente que até briga por causa disso. Se falar uma coisa, a pessoa não crê, a pessoa duvidar, a pessoa fala que nada, isso é mentira, isso é história de pescador, não sei o quê. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que fica até revoltado com isso. Mas o que está em questão aqui, né, não são essas simples coisas. Não são coisas tão simples assim que estão em questão. O que está em questão aqui é que quase me mataram por causa disso. É igual eu falei para vocês o exemplo aí do cara que estava na festa, né? E que o dono da festa, né, que ele não gostava dele, queria botar ele para fora, em vez de pedir para ele se retirar, né, socialmente, decentemente, ou talvez até, né, de uma maneira enérgica, talvez até de uma maneira agressiva, mas sem machucar o cara para colocar o cara para fora, talvez até com ignorância, né? Quantas vezes a gente já viu isso, né, na mídia, na internet, né? Enfim, até na época do Eurico Miranda e do Roberto Dinamite, né? Quando o Eurico Miranda era presidente do Vasco, estavam em uma cerimônia, né? Estavam em uma confraternização no clube, né? Na sede do clube do Vasco. E o Eurico Miranda, ele não gostava do Roberto Dinamite, ele chegou e mandou botar o Roberto Dinamite para fora, né? Depois o Roberto Dinamite veio se tornar o presidente do Vasco, né? Pediu para o Roberto Dinamite se retirar, né? Com hostilidade, enfim, com deselegância, né? Então, por mais que a pessoa, mas não agrediu o cara, né? Não machucou ele, né? Enfim, não oprimiu ele, você está entendendo?
por mais que a pessoa às vezes seja até hostil, até haja com ignorância numa situação dessa, né? Chegar a esse ponto, né? De pegar o cara e jogar o cara lá de cima, né? Só porque eu inventar a desculpa de que é porque o cara estava fumando, que o cara estava fumando um cigarro lá em cima, todo mundo estava fumando, só porque ele estava fumando, por que só ele então que teve que, né? Tiveram que fazer aquilo só com ele, né? Então, tipo assim, são exemplos, né, que eu estou falando para vocês aqui. Eu estava numa situação difícil por causa disso, né? Por eles, né, terem me desamparado, por eles terem me abandonado, não terem me defendido, né? Não foi só o ato, não era só o que estava em questão aqui, não era só o ato de, né, não quero saber de você, não sou seu amigo, né? Eu não gosto mais de você, ah, enfim, eu não acredito em você. Você não era só isso que estava em questão aqui. Você está entendendo aqui? Eram coisas muito mais graves que estavam em questão. Né? A minha vida, a minha integridade física, a minha liberdade, a minha honra, a minha reputação, meu nome. Vocês estão entendendo? E é uma coisa que eu sempre falo. Vocês podem ter certeza, ninguém, você pode ter certeza. Não pense você está entendendo, que alguém pode até dizer isso, né? Alguém pode até querer usar isso como justificativa, né? Fazer essa afirmação. Dizer que era meu amigo, igual já falaram, dizer que era meu amigo, depois eu, né, estava fazendo coisa errada, que eu fiz coisa errada, se afastaram de mim, deixaram de ser meus amigos, né? E que me desampararam, que me desprezaram, e que não sei o que, porque eu fiz coisa errada, porque eu fui preso, não sei o que. Alguém pode até falar isso, mas não é, você pode ter certeza. Porque, já falei, aqui em Vitória não tem esse negócio, aqui no Estado do Espírito Santo, não existe isso. Aqui não existe essa questão de preconceitozinho, de discriminaçãozinha, não tem isso aqui. O cara é ex-presidiário, é assaltante, é traficante, e não sei o que. Não tem esse negócio aqui. Pode ser um matador, pode ser um mau traficante, você tá entendendo? Pode ser um mau bandido, né? Pode ser um crime até de grande repercussão na mídia, um crime de chocar a sociedade. Não tem esse negócio aqui. Eu já vi muitas pessoas que praticaram crimes, tanto em Vitória, na capital Vitória, na Grande Vitória, quanto aqui no sul do estado também. Então, um monte de cara aqui que tem passagem aqui por homicídio, você está entendendo? Né? Nunca sofreu preconceito de ninguém, nunca perdeu uma amizade por causa disso. Tem passagem por tráfico aí, você está entendendo? Continuam com os mesmos relacionamentos, com os mesmos vínculos, né? Continuam aí sendo respeitados aí na sociedade, até aqui no interior, você está entendendo? Na Grande Vitória, né? E morador de Ilha do Príncipe, morador de Vitória, não tem esse negócio. De parar de conversar com a pessoa, porque a pessoa tem passagem. Tá certo que tem muita gente que se envolve com coisa ilícita, né? Que não se relaciona com pessoas que têm passagem, igual eu já vi. Cabeção do tráfico, né? Depois que o cara vai preso, ele chegar e falar assim, cara, cara, eu gosto muito de você, né? Não é comigo não. Gosto muito de você, considero você igual um irmão, você pra mim é igual um irmão. Gosto muito de você, falar que gosta muito da pessoa, que respeita a pessoa, que considera a pessoa, mas que não vai poder andar junto com a pessoa, não vai poder frequentar a casa da pessoa, a pessoa não vai poder andar com ele, não vai poder frequentar a casa dele, não vão poder ter tantos relacionamentos, tanta ligação, né? Porque ele tem passagem. Não, e você me queima, né? Não sei o que, né? Pode me sujar, né? Não sei o que. Eu já vi acontecer isso. Cabeção, cara do tráfico, né? Colarinho branco, aí o conhecido dele acontece uma coisa lá que o cara vai preso, alguma coisa assim. E depois, quando sai da cadeia, continua sendo amigo do mesmo jeito, continua se considerando do mesmo jeito, mas não pode ficar mais junto. Tem que se afastar por causa disso, porque o ex-presidiário, às vezes, né? Ele acaba, né, expondo a imagem do outro, né? Então tem que ter uma série de cuidados.
E igual aconteceu comigo. O que aconteceu comigo é que eu conheci um playboy lá em Vitória lá, né? A gente estava até começando a conversar assim, umas 3 vezes que eu encontrei ele na praia, a gente estava, né, enfim, batendo um futebol lá na praia, lá, batendo uma bolinha na praia lá, né, e batendo um papo, enfim, e a gente estava começando a ficar amigo, eu também não conhecia ele, eu também não saí falando assim a princípio, né, que eu era delator, né, que eu era pastor, né, me apresentei como um simples homem de bem, enfim, estava conversando assim, umas 3 vezes que eu encontrei ele na praia, né, que a gente estava conversando, e ele falou pra mim, né, depois ele descobriu, né, ele descobriu quem eu era, né, rapidinho chegaram pra ele, falaram pra ele, deram um toque nele, né, abriram o olho dele, né, e falaram pra ele, cuidado com esse cara é caguete, não sei o que, mostraram meu perfil pro cara. Aí depois, quando eu encontrei o cara a 3ª vez, na praia lá, o cara chegou pra mim, né, e falou pra mim, o maior playboy lá de Vitória, lá, dali de Vitória, chegou pra mim e falou que não queria ser meu amigo, porque ele mexia com droga, porque ele era traficante e não gostava de caguete. Você tá entendendo? Eu não vou ser seu amigo, porque ele falou comigo, com essa franqueza. Você tá entendendo? Não quero ser seu amigo, não vou poder ser seu amigo porque ele mexia com droga e não gostava de caguete. Então, tipo assim, pode ser por isso, você pode ter certeza. Só se for por essas 2 hipóteses, porque se alguém se afastou de mim, você pode ter certeza que é por causa disso, né? Porque queira ou não, inocente ou não, né? Fato é que eu sou ex-presidiário, que eu estive preso mesmo, né? E até que eu consiga limpar meu nome, né? Eu terei essa atribuição, né? Esse artigo, né? Maldito na minha ficha, né? Eu estou tentando limpar meu nome, em nome de Jesus, é isso que eu quero, né? Mas, sendo inocente ou não, eu sou ex-presidiário. E ex-presidiário é ex-presidiário. Então, se alguém se afastou de mim e falar que é porque eu fazia coisa errada, você pode ter certeza que não é. Ou é porque, você está entendendo, não querem arriscar a sua imagem, né? Porque não é comum pessoas que têm passagem se relacionarem com pessoas que não têm, até mesmo quando a pessoa tem envolvimento com coisa ilícita. Um monte de cabeção, tudo envolvido com o tráfico. Eles vão querer ficar andando se envolvendo, vão querer ter relação com pessoa que tem passagem? Claro que não, tá entendendo? Né? Existe um risco, né, muito grande dele ser investigado, né, dele ser suspeito, né? Enfim, e outra situação é essa, um monte de gente envolvida com o tráfico, um monte de corrupto, um monte de canalha, né? Um monte de cabeção, né? Não gosta de caguete. Então você pode ter certeza, se alguém se afastou de mim, né? Porque na verdade não foram as pessoas que se afastaram de mim, né? Quando eu falo me abandonar é nesse sentido, né? Nesse sentido de não ter me defendido, né? As pessoas que me conheceram, talvez porque eu não tinha amigo, né? As pessoas que me conheciam, que sabiam que eu era trabalhador, gente, trabalhador. Cortava cabelo, trabalhava, sempre trabalhei, entendeu? Nunca me envolvi com nada ilícito, né? E cuidava da minha saúde, frequentava academia, né? Treinava todo dia, né? Geração saúde, só exercício, né? Só vitamina, só alimentação saudável, essas coisas. E de repente eu me vi naquela situação, estava naquela situação, ninguém apareceu, né? Para me oferecer ajuda, para esclarecer, para ouvir de mim, né? Para ouvir de mim, é igual eu falei para vocês aqui uma coisa que eu quero falar aqui. Quando é uma pessoa, não, mas eu já falei muito sobre isso, acho que eu não quero nem entrar nessa questão de novo, né? Porque quando a pessoa está determinada a seguir um caminho tortuoso, e ele deixa claro para você que é aquilo que ele quer. Por exemplo, tem um amigo seu de infância, você cresceu com o cara, você conhece o cara, você
tinha afinidade, tinha afeto por ele, você tinha amizade com ele, sentimento por ele, vocês eram igual irmãos, igual a família. Você cresceu junto com ele, de repente ele está preso. Né? Aí você chega para ele e fala assim, poxa cara, não faz isso não. Né? Um cara tão bom aí, você é um cara, não precisa disso, cara, você é tão inteligente, você tem um futuro tão brilhante pela frente, não entra nessa não, não vai por esse mau caminho não. Você está entendendo? Aí você chega a dar um conselho para a pessoa, né? E, enfim, ao invés dele, né, reconhecer que errou, falar, poxa, é mesmo, né? Não devia ter feito isso, não quero isso para minha vida não vou fazer isso mais, não sei o que, me dá uma chance, né? Enfim, em vez dele fazer isso, ele pega e fala assim, não, ele fala que é aquilo mesmo que ele quer seguir aquele caminho mesmo, né? Que não tem jeito, né? Não me enche o saco não, é isso mesmo que eu quero, eu sou assim mesmo, eu gosto disso, né? Ele manifesta que ele tem afinidade com aquilo, né? Ele manifesta que é aquilo que ele quer, ele manifesta que é aquele caminho que ele quer. Então, já que é isso que você quer, então, querido, ó, nossa amizade acaba aqui, né? Então, nossa relação acaba aqui. Agora, você falar que um amigo seu, pelo amor de Deus, que conviveu com você, que cresceu junto com você, só por causa do primeiro e único erro, por causa de uma besteirinha que fez, você está entendendo? Você falar que ele não merece uma chance, se ele quiser, você está entendendo, continuar naquilo, se ele quiser persistir, perseverar naquela prática ilícita, né, até justifica, até razoável, cortar a amizade, cortar o papo, se afastar, né, se tornar até inimigo, você está entendendo? Se ele quiser permanecer no erro. Agora, só porque seu amigo, seu conhecido, né, teve um deslizezinho, uma besteirinha, no primeiro e único, você está entendendo o erro que ele teve? Você já vai abandonar o cara? Você está entendendo? O cara está ali querendo mudar, né, virando até um santo. O cara está ali se convertendo até ao evangelho, ou está se tornando até religioso, está aceitando até Jesus. Você está entendendo? Para provar que mudou, para mostrar que mudou, para ser uma nova criatura. E você vai abandonar o cara, você vai rejeitar ele, vai desprezar ele. Você está entendendo? Por causa de uma besteirinha, fosse pelo menos uma coisa grave, né? Tivesse matado uma pessoa, tivesse feito uma coisa horrenda, uma coisa hedionda. Você está entendendo? Ah, pelo amor de Deus, não vem com essa para cima de mim, não. Se alguém falar, você está entendendo? Se alguém falar, você pode ter certeza que se alguém falar algum dia que deixou de ser meu amigo, que me abandonou, que era meu amigo e que me abandonou porque eu fiz coisa errada, você está entendendo? Porque eu virei bandido, porque eu virei ladrão, está mentindo. Você pode ter certeza que está mentindo. É porque uma cambada de corrupto, pilantra, envolvido com o tráfico, que não aceita caguetagem, você está entendendo? E que também não quer se sujar andando com esse presidiário. Você pode ter certeza disso. Né? Agora, não vem falar que me abandonou, você está entendendo? Não vem falar que me desprezou, não vem falar que deixou de ser meu amigo porque eu fiz coisa errada, não. Você está entendendo? Até mesmo porque eu não fui. Eu não fui. Você está entendendo? E é uma das razões, essa é uma das razões que eu estou muito decepcionado, né? E que eu considero, você está entendendo, que não tem perdão, isso não tem perdão. Tem volta, você está entendendo? Porque se alguém gostasse de mim, eu já falei isso, né? Se alguém gostasse de mim, se alguém tivesse um mínimo de consideração por mim, se alguém tivesse um mínimo de sentimento por mim, eu tenho certeza que eu não tinha sido tratado daquele jeito que me trataram naquela delegacia. Eu tenho certeza que eu não tinha ficado desabrigado quando me expulsaram da Ilha do Príncipe lá, quando o traficante estava querendo me matar lá na Ilha do Príncipe. Eu não tinha um cobertor para me cobrir, que eu tinha que ficar no frio, você está entendendo? Que eu não tinha uma caixa de papelão para me estender, você está entendendo? Um lugar para me dormir.
que eu fiquei praticamente desabrigado, que eu virei praticamente um mendigo, né? Eu ficava assim, pensando assim, não é possível, vai aparecer alguém, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que alguém irá aparecer para me estender a mão. Eu tenho certeza que alguém irá se solidarizar por mim. Eu tenho certeza que não vão me deixar aqui nessa situação. Eu tenho certeza que alguém vai vir aqui me ajudar e não aparecer ninguém. E não apareceu ninguém. Quando eu estava na delegacia lá tomando porrada lá de traficante dentro da cela, você está entendendo? Que eu pedia pelo amor de Deus, né? Que eu gritava para os policiais me socorrerem. Não aparecia ninguém nem para falar assim, ó, já tá bom. Ô, não bate no cara mais não. Ô, já tá bom, já bateu, já deu umas porradas já. Deixa o cara quieto aí, deixa o cara quieto no canto dele. Não aparecia ninguém, você está entendendo? E do jeito que me trataram, com aquele ódio, você está entendendo? Aquelas coisas todas, eu vi que eu não tinha ninguém por mim, né? A violência que fizeram comigo, né? Me cortarem todinho, cortarem meu rosto. Tem 2 dentes aqui na frente quebrado, né? 2 dentinhos aqui, ó, na frente quebrado, esses 2 dentinhos aqui, ó, quebrado de porrada dentro da delegacia, né? Meu queixo aqui cortado de gilete. Tomei tanta porrada que eu não sei como que meus ossos não quebraram, né? Várias cicatrizes, todas as cicatrizes que eu tenho no meu corpo são feitas por agressões que eu sofri na cadeia. Você está entendendo? Um monte de cicatriz. Me fizeram engolir uma gilete, tentaram me matar de uma maneira brutal. Forjaram minha prisão. Você está entendendo? E como se não bastasse terem quase me matado em 2009, em Cachoeiro Itapemirim, e na Ilha do Príncipe ainda fizeram mais 2 vezes ainda, em 2013 e 2017. Então, tipo assim, amigo, reconciliar com essas pessoas, conviver com essas pessoas de novo, sentar perto, ficar perto, e aí, meu camarada, e aí, beleza, tudo bem, conversar com essas pessoas, me aproximar dessas pessoas de novo, já não era amigo, você está entendendo? Principalmente agora, não quero mais isso, você está entendendo? Porque é o que eu estou falando, porque me desprezaram, igual a palavra está falando aqui, ó. Porque me desprezaram. Ó. Só que não é só o ato de desprezar, eu não gosto de você. Ó. Nenhum deles verá a terra que com juramento eu prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Nenhum daqueles que me desprezaram. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Né? Então, tipo assim, Caleb agiu de outra forma. Ele perseverou em estar comigo. Ele perseverou, né? Enfim, em se unir a mim. Ele esteve do meu lado. Ele esteve junto comigo. Se tivesse pelo menos uma pessoa, uma única pessoa, que tivesse estado do meu lado, tivesse pelo menos uma única pessoa aqui, você está entendendo, que tivesse aparecido para mim, preocupado, você tá, não para ficar me julgando, não para ficar me reprovando, né? Não para ficar me atribuindo coisas negativas, né? Não para ficar, para acreditar em mim, para crer em mim, você está entendendo? Para crer em mim, né? Para acreditar em mim, né? Para confiar em mim. Tivesse pelo menos alguém para me amparar, alguém tivesse me amparado, alguém tivesse me apoiado, alguém tivesse acreditado em mim, alguém tivesse pelo menos preocupado, alguém tivesse pelo menos chegado assim, falando, Ricardo, o que aconteceu com você, Ricardo? Pelo menos para me dar um conselho. Eu já falei, não chegou ninguém para me dar um conselho, nem para falar assim, tinha alguma coisa errada, tem alguma coisa errada? Claro que tem, teve muita coisa errada. Com certeza é o crime organizado, com certeza isso é uma submissão ao narcotráfico, com certeza isso é uma corrupção da parte das pessoas que não compactuam com denúncia, com delação, com trabalho de combate às drogas de maneira nenhuma. Igual eu falei para vocês, todas essas pessoas aí que foram presas aí, ó, inocente no Brasil, que a mídia mostra, porque essa mídia tem coragem de mostrar um MC bandido para defender um MC bandido, um MC traficante, você tá entendendo? A mídia tem coragem de vir defender e falar que o cara é inocente.
Mas a minha eles não fazem reportagem comigo de jeito nenhum. Você está entendendo? Luiz Bach, né? Enfim, eu peço, pelo amor de Deus, Luiz Bach, pelo amor de Deus, coloca meu caso em nome da justiça. Se o meu caso enfim, não é adequado, você está entendendo? Se o meu caso não é conveniente para o seu programa, que caso então será? Mas é o que eu falo. Todas essas pessoas que são presas inocentes no Brasil, tá entendendo? Você pode ver, nenhum realiza projeto social. Nenhum exerce militância. Nenhum está sendo vítima de conspiração igual ao meu caso. Você está entendendo? Nenhum tem conflito com ninguém. Por isso que vai todo mundo lá, para a porta do presídio lá, levantar cartaz, né? Reivindicar a soltura, né? Protestar, falar que é inocente, para depois fazer churrasco com o dinheiro da indenização, tomar cerveja. Você está entendendo? Então, é o que eu estou falando para vocês. Por isso que eu quero ir embora daqui. Por isso que será melhor para mim, você está entendendo? Por isso que será melhor para mim, né? Bem melhor para mim, viver em outro lugar. Até mesmo porque aqui eu já sofri tudo quanto é tipo de represália. Até mesmo porque aqui, né, se deixar, eles colocam veneno até no meu oxigênio. Né? Até mesmo porque aqui tudo quanto é coisa ruim que tinha que acontecer comigo já aconteceu aqui. Você tá entendendo? Então, eu acho assim, não é como eu disse, eu não vou sair daqui brigando com ninguém, não vou sair daqui odiando ninguém, detestando ninguém, desejando mal de ninguém, querendo me vingar com ninguém, querendo me vingar de ninguém. Mas eu só quero começar uma vida nova, me relacionar, eu quero ter amigos, entendeu? Quero conhecer gente, eu quero ter uma vida social, eu quero congregar numa igreja, né? Eu quero chegar num lugar, viver tranquilo num lugar, seja pelo Provita, né? Ou alguém me ajudando a sair daqui. O que custa alguém me ajudar? Você está entendendo? Ter uma casinha? Porque para um cara igual a mim, sair por aí ainda ter que pagar aluguel ainda é muito difícil. O que tem alguém me ajudar a conseguir ter uma casinha? Começar uma nova vida em outro lugar? Você está entendendo? Então, é isso que as pessoas precisam entender, né? Que Deus abençoe, irmãos.